Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Sinzinger, sou advogado especialista em Direito à Saúde e Autismo e hoje eu vou conversar com vocês sobre as 7 principais dúvidas que os pais e mães de autistas costumam ter a respeito da cobertura da terapia ABA pelo plano de saúde. A primeira dúvida, obviamente, é se o autista tem direito à cobertura da terapia pelo plano de saúde de forma integral, ou se essa terapia ela pode ser limitada, se de alguma forma ela pode ser dificultada pelo plano. E a resposta é que sim, o autista ele tem direito à cobertura integral pelo plano de saúde. Até meados aí de 2022, nós tínhamos ainda alguns planos de saúde apresentando negativas à cobertura da terapia ABA e a justificativa era que a metodologia ABA não estava prevista no rol de procedimentos da ANS. E essa já era uma justificativa equivocada do plano de saúde, onde nós conseguíamos demonstrar a necessidade da cobertura dessa terapia em razão da indicação do médico que acompanha a criança. Porém, a boa notícia é que a partir do dia 1º de julho de 2022, a ANS incluiu de forma definitiva todo e qualquer método de tratamento em seu rol de procedimentos. Isso significa na prática que tanto a terapia ABA como a terapia Denver e outras terapias que costumam ser indicadas para pessoas com autismo, elas devem ser cobertas obrigatoriamente pelo plano de saúde. Quem tem a liberdade e a liberalidade de fazer a indicação da melhor metodologia é o médico que acompanha a criança, e não o plano de saúde. Então, o plano de saúde ele não vai poder se recusar a cobrir a terapia ABA sob o argumento de que a terapia convencional ou de que alguma outra terapia é mais efetiva, porque quem faz essa análise é o médico que acompanha a criança. Então, a partir de agora, nenhum plano de saúde pode mais negar a terapia ABA sob o argumento de que ela não está no rol de procedimentos da ANS, porque agora está de forma definitiva. A segunda dúvida é quando os pais perguntam se o plano de saúde deve de cobrir todos os profissionais que foram indicados. Isso porque nós sabemos que a terapia ABA para criança com autismo, ela costuma ser uma terapia bastante intensa, são muitas horas de tratamento por dia e também multidisciplinar, ou seja, são várias terapias que são aplicadas ao paciente. Então nós temos ali terapias com profissionais de psicologia, de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicomotricista, fisioterapeuta, são vários profissionais que vão trabalhar em conjunto com essa criança para que ela tenha melhor evolução. E nesse caso, o plano de saúde deve de cobrir todos os profissionais. Não vai poder ser negado a algum profissional sob argumento, por exemplo, de que não tem na rede credenciada ou de que esse profissional não é o mais adequado. Novamente, quem faz essa indicação é o médico que acompanha a criança. É ele quem vai analisar o quadro da criança, as dificuldades que ela tem na sua evolução e o que ela precisa efetivamente tratar para que ela possa evoluir e poder conviver melhor em sociedade. Então, se for indicado, por exemplo, 10 horas de terapia ABA dividido entre psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, deve cobrir todos esses profissionais. Não vai poder haver a limitação de algum profissional em razão da indicação médica. A terceira maior dúvida é se a terapia ABA em específica deve ser coberta. E como eu adiantei já no vídeo, a partir do dia 1º de julho, toda e qualquer metodologia deve ser coberta pelos planos de saúde. Então não só a terapia ABA, como qualquer outro método, sim, deve ser coberto obrigatoriamente. E nós sabemos que para as crianças com autismo, a terapia ABA tem sido a que tem mais sido indicada. É a terapia que mais tem sido feita pelas crianças e que realmente tem trazido bastante resultado para esse desenvolvimento. É uma terapia baseada em evidências e é por isso que atualmente tem sido a que mais tem solicitada pelos médicos. Então, a partir do momento que o médico solicitou a terapia, essa terapia sim, ela vai ter que ser coberta pelo plano de saúde. Aí então nós começamos com as dificuldades que os planos de saúde começam a apresentar para esses consumidores. E vem aqui o quarto ponto. E se o plano de saúde não indicar nenhuma clínica? Imaginemos o seguinte caso: foi feito o pedido de cobertura, esse pedido de cobertura foi registrado de forma formal no plano de saúde, seja por meio de um telefonema com número de protocolo, seja por meio de um e-mail ou de algum chamado no próprio site da operadora, e a operadora simplesmente não respondeu. Ela não deu nenhum retorno. E nesse caso, como que fica? Isso é considerado pelos nossos tribunais como uma negativa. Por quê? É dever do plano de saúde responder a esse pedido de cobertura.
Então, a partir do momento que ele não responde, ele naturalmente pode estar fazendo isso para evitar conceder uma negativa formal e, eventualmente, sofrer um processo judicial. Então, alguns planos de saúde usam como uma estratégia simplesmente não responder ao pedido, mas isso é considerado uma negativa pelo tribunal. É o que a gente chama de negativa tácita. Então, a falta de resposta, ela já é considerada uma negativa e isso traz a condição de que o pai e a mãe da criança com autismo procurem um advogado especialista para que ele ingresse com o processo judicial e consiga essa cobertura integral de forma judicial. O quinto ponto costuma ser uma das maiores dificuldades da atualidade, que é quando o plano de saúde ele apresenta uma clínica muito distante. Muito distante do quê? Da residência da criança. Imaginemos uma criança que mora, por exemplo, no extremo leste de São Paulo. E indiquem uma clínica para ela no extremo oeste, do outro lado da cidade. Nessa situação, isso dificulta e, na verdade, até inviabiliza a realização do tratamento. Por quê? Um trajeto superior a 30, 40, 50 minutos, em alguns casos até de 1 hora, vai dificultar a realização das terapias, porque nós sabemos que as crianças com autismo, elas costumam ter dificuldades em longos trajetos. Então é normal que as crianças fiquem estressadas, fiquem irritadas. Existem casos onde a criança se agride o pai ou a mãe que está levando no carro a criança, e isso deixa a criança estressada num ponto que quando ela chega na clínica para fazer o tratamento, o profissional não consegue manejar o tratamento, ele não tem condições de orientar aquela criança. E aí então ele precisa pedir para o pai ou para a mãe levar a criança de volta para sua residência, porque ele não consegue fazer o tratamento naquela data e retornar no próximo dia. Porém, é muito provável que no próximo dia essa sistemática toda ela se repita, essa situação ela vai acontecer novamente, a criança vai ficar novamente estressada. Então, no caso do plano de saúde te indicar uma clínica muito distante da sua residência, isso é considerado como uma falha na prestação de serviços. Veja, é diferente de uma negativa, o plano não negou, mas ele está falhando na prestação de serviços dele. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante que o deficiente tem direito à terapia próximo da sua residência. Então o tratamento tem que ser feito próximo da sua residência, justamente para poder facilitar e incluir esse deficiente em sociedade. Agora, a partir do momento que é indicado uma clínica muito distante, que vai inviabilizar o tratamento ou vai dificultar no dia a dia, isso então é considerado uma falha na prestação de serviços. E existe a possibilidade, com uma medida judicial, de se conseguir esse tratamento próximo da residência. E aqui, o que a gente considera próximo? Próximo é algo relativo, mas numa cidade, por exemplo, como São Paulo, uma distância de até 20 minutos, nós consideramos bastante próximo. É claro que cada caso tem que ser analisado de forma individual. Afinal, existem crianças que mesmo num trajeto de 20 minutos ela possa ficar extremamente estressada. Vamos imaginar o caso de uma criança com autismo severo. Então essa situação é um ponto específico, mas algo de em torno de 10 km, 20 minutos de distância é considerável próximo. Porém, uma indicação de uma clínica a 1 hora de distância, uma indicação de uma clínica a 30, 40 km de distância, isso não pode ser aceito pelo pai e pela mãe do autista, porque nós sabemos que na prática, no dia a dia, quem vive a realidade do autismo sabe que isso vai dificultar muito a realização das terapias e vai impedir o desenvolvimento dessa criança. Então, por meio de uma medida judicial, nós conseguimos obrigar o plano de saúde a conceder esse tratamento integral próximo da residência. E isso vai trazer muitos benefícios para a criança, principalmente no longo prazo. Afinal, o tratamento de autismo, ele é um tratamento por prazo indeterminado. Não existe um prazo fixo para se encerrar. Pode ser que a criança precise de 6 meses de tratamento, 1 ano, 2 anos, a gente não tem como saber. Vai depender efetivamente da evolução das terapias. Então, essa é a importância de se conseguir o tratamento mais próximo possível da sua residência, claro, em uma clínica especializada. O sexto ponto vem a seguinte questão: doutor, mas e se o plano de saúde ele indicar uma clínica especializada próximo da minha casa, mas que não tem vagas? Esse também tem sido um ponto que a gente tem vivido muito na prática. Normalmente, os planos de saúde atualmente, para não conceder uma negativa formal, uma negativa expressa, eles indicam algumas clínicas, muitas vezes até mais de 1, 2, 3, 5 clínicas, te encaminham uma relação e digam: pai, mãe, pode ficar à vontade, essas clínicas vão fazer a cobertura do seu filho. Porém, quando o pai e a mãe entram em contato com as clínicas, muitas vezes essas clínicas estão lotadas. Elas não têm vaga para atendimento imediato. Então, por mais que ela seja uma clínica credenciada do plano de saúde, ela não vai conseguir atender o seu filho de imediato.
e isso também é considerado uma falha na prestação de serviços. Veja, a falha não é da clínica, a falha é do plano. Por quê? O plano de saúde ele tem que te oferecer uma rede onde ela tenha condições de te atender imediatamente. Afinal, o tratamento do autista não pode ser esperado, não pode se aguardar. A gente não pode aguardar 6 meses para fazer esse tratamento. Ele tem que ser feito o quanto antes. Os médicos costumam dizer que a criança, na fase inicial da vida dela, ela possui uma neuroplasticidade cerebral. E eles chamam isso como uma janela de oportunidade, aonde o quanto antes a criança fizer o tratamento, maior e mais rápida vai ser a evolução dela. Afinal, a criança está nos primeiros anos de vida, naquele primeiro momento onde ela está descobrindo o mundo e fazendo as terapias corretas, ela vai conseguir inserir melhor essa realidade naquilo que ela convive com o autismo. Então, por conta disso, a falha na prestação de serviços do plano de saúde em indicar clínicas que não têm vaga para atendimento possibilita o ingresso também de uma medida judicial para que essa cobertura seja feita, então, em uma clínica particular. Veja, a regra é que nós utilizemos a rede credenciada do plano de saúde. Porém, se o plano de saúde não possui uma clínica com vaga na sua rede credenciada, nessa situação, o autista não vai ficar sem tratamento. O plano de saúde ele vai ser condenado a fazer essa cobertura integral em uma clínica particular, independentemente do preço. E quem vai fazer esse pagamento da clínica é o plano de saúde. Não é o pai ou a mãe que vai fazer o pagamento e vai solicitar o reembolso. É o próprio plano de saúde que vai pagar diretamente a clínica particular que o pai ou a mãe escolher e que naturalmente vai ser uma clínica próxima da sua residência. Então, essa situação que nós estamos vendo hoje das clínicas estarem lotadas se dá muito em razão de que o tratamento é por prazo indeterminado e uma criança que inicia o tratamento em uma clínica, ela acaba de uma certa forma fechando a agenda daquele profissional, afinal, ela vai ir todos os dias ou na periodicidade que foi indicada, fazer sempre com aquele profissional o tratamento, então é importante que nós tenhamos em mente que a criança ela acaba por muitas vezes fechando essa agenda e é por isso que as clínicas estão ficando lotadas. A clínica ela tem até uma limitação física. Muitas vezes a clínica consegue atender 20 pacientes, mas a partir do momento que ela se credencia a um plano de saúde, em um mês ela pode estar lotada. E aí nessa situação, se o plano não te indicar nenhuma outra que seja credenciada e que tenha vaga para atendimento imediato, o tratamento vai ter que ser custeado numa clínica particular à escolha do pai e da mãe do autista. E o sétimo ponto é uma dúvida que nem é tão ligada ao próprio plano de saúde, mas sim ao laudo médico. Doutor, o que o laudo médico precisa constar? O que precisa ter nele para que eu possa solicitar a cobertura de forma administrativa pelo plano de saúde e, eventualmente, ingressar com um processo judicial se o plano de saúde de alguma forma negar o direito do meu filho de fazer o tratamento? O laudo médico, normalmente ele é feito por um neurologista ou por um psiquiatra infantil. E esses profissionais, eles costumam indicar o quê? É necessário que esse laudo tenha, claro, um breve resumo, um breve histórico desse paciente, indicando a idade dele, como que foi caracterizado o autismo, qual é o grau de autismo, se é um autismo leve, moderado ou se é um autismo severo. Por quê? Essa característica vai servir para a indicação da quantidade de terapias. Então, é onde o médico ele vai poder fazer a indicação da terapia, e no caso, por exemplo, indicar a terapia ABA, e vai poder, inclusive, quantificar a quantidade de terapia. Por quê? Muitas vezes, quem vai fazer essa divisão entre essas terapias é a própria clínica. A clínica vai fazer uma avaliação desse paciente e ela vai indicar quantas horas ele precisa de psicólogo, de fono ou de TO. Mas, a partir do momento que o médico faz a indicação, por exemplo, de 20 horas semanais de tratamento, o plano de saúde vai precisar conceder essas 20 horas semanais. Então, embora o médico possa não descrever de forma identificada qual é a quantidade de psicologia que vai ser feita, qual é a quantidade de fonoaudiologia que vai ser feita e qual é a quantidade de terapia ocupacional que vai ser feita, ele pode indicar quantas horas essa criança precisa de tratamento na semana, para que ela tenha melhor evolução. Então é importante que nós tenhamos essa indicação, ainda que a própria clínica vá verificar na sua avaliação qual é a melhor forma de dividir isso no paciente. Além disso, é importante também que o médico deixe claro que esse tratamento precisa ser iniciado o mais urgente possível. Por quê? Porque a terapia ABA, como nós sabemos, ela não pode demorar a ser realizada. Isso pode causar prejuízos para a criança que muitas vezes são irreversíveis. Então é importante que essa terapia se inicie o mais rápido possível
para que a criança evolua o mais rápido possível e, em alguns casos, até diminua a quantidade de terapias. Então, é importante se iniciar desde logo. E a partir do momento que o médico indica que o tratamento ele tem urgência, isso tem impactos até, por exemplo, no prazo de carência ou no pedido de uma liminar judicial. Então, é importante que o médico, se entender que é uma terapia de urgência, faça constar isso no laudo para que o pai possa solicitar essa cobertura para o plano de saúde, o qual vai ter que liberar o tratamento de imediato. Porque se há um tratamento de urgência ou emergência, o prazo de resposta do pedido de cobertura é imediato. Nós consideramos no máximo 24 horas para ter essa resposta. A partir do momento que não responde em 24 horas, já é considerada aquela negativa tácita que eu falei no começo do vídeo. E então, se houve a negativa tácita e o pai ou a mãe do autista procuraram um advogado especialista para poder ingressar com o processo judicial, esse advogado vai poder fazer um pedido que nós chamamos de liminar, que é uma decisão urgente que o juiz toma, concedendo o tratamento logo no começo do processo. E isso vai garantir com que a criança comece, desde o início do processo, a realizar o seu tratamento. E qualquer outra discussão que exista sobre direito, sobre cobertura, sobre profissionais, sobre clínicas, isso vai ser discutido ao longo do processo, mas a criança vai ter garantido o tratamento desde o começo. Então é importantíssimo que o médico faça constar a urgência. É importante também que o médico indique se essa criança tem dificuldade em longos trajetos. Para quê? Se a criança tiver essa dificuldade, que ele determine então que o tratamento precisa ser feito o mais próximo possível da sua residência. Embora a Lei Brasileira de Inclusão ela garanta o tratamento do deficiente o mais próximo possível da sua residência, é importante isso também constar no laudo, assim o juiz, em eventual processo judicial, ele vai se sentir mais confortável em conceder o tratamento em uma clínica próxima da sua residência. Imagina que você ingressa com o processo em favor do seu filho e o plano de saúde te indica uma clínica a 1 hora de distância da sua casa. Você vai ter condições, por meio do seu advogado, de justificar para o juiz por que essa clínica não é adequada. Por que essa distância impacta tanto no tratamento da criança? Porque o laudo médico está solicitando que esse tratamento seja feito o mais próximo possível da sua residência. Então, é importante que conste isso no processo. E por fim, também é importante que o médico indique que o tratamento ele é dinâmico. Isso porque nós sabemos que a terapia ABA, ela é muito intensa, mas o tratamento ele pode necessitar em alguns momentos ser mais intenso ou ser menos intenso. Então vamos supor que uma criança começou a fazer um tratamento de 20 horas por semana de terapia ABA, dividido entre essas especialidades que eu mencionei no vídeo. Porém, ao longo do tratamento, os profissionais percebem que a criança ela está evoluindo o quadro dela num sentido negativo, está piorando o quadro dela de autismo. Então, por vezes, é necessário que esse tratamento seja majorado, que seja aumentada a quantidade de horas. E aí o laudo médico constando que o tratamento ele é dinâmico vai facilitar esse entendimento do juiz de demonstrar que o tratamento se iniciou com 20 horas, mas que hoje precisa de 30 ou 40 horas semanais. E o inverso também é verdade. Vamos imaginar que a criança começou fazendo 20 horas e que ela melhorou, que é o objetivo do tratamento. Muitas vezes a criança não vai mais precisar fazer 20 horas daqui a um ano, ela vai poder diminuir para 15, para 10 horas semanais. Então, essa indicação do dinamismo do tratamento é importante para que, no futuro, se houver a necessidade de aumentar o tratamento ou até diminuir, nós possamos justificar isso para o plano de saúde sem que ele apresente uma negativa. Lembrando que toda negativa do plano de saúde ela pode ser questionada de forma judicial. Então, por meio de um processo judicial e com o auxílio de um advogado especialista, vai poder ser questionada essa negativa e ela sendo declarada abusiva, então o plano de saúde ele vai ser obrigado a cobrir a terapia ABA, a cobrir os profissionais que foram indicados, a fazer a cobertura numa clínica próxima da residência. Então, é preciso analisar o caso concreto para verificar se a eventual negativa do plano de saúde foi abusiva ou não. Então, pessoal, nesse vídeo eu trouxe as principais dúvidas dos pais e mães de autistas com relação à terapia ABA para o seu filho. É normal que tenhamos dúvidas sobre cobertura de tratamento, indicação de clínica, clínica muito distante, clínica que não tem vaga. Essas situações todas nós trouxemos aqui no vídeo e eu espero que ajude você a conseguir o tratamento do seu filho da forma mais eficaz possível. Se você conhece algum pai ou mãe de autista que precisa desse tipo de informação, encaminha para ele. Eu tenho certeza que vai ajudar demais para que ele possa entender melhor os seus direitos. Até a próxima!